Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aqui é Luísa Novaes, diretora do coletivo Literabooks. Estamos retornando com as nossas lives, com as nossas divulgações dos autores da casa. E hoje vamos trazer o autor José Nascimento, que é autor de duas obras pelo coletivo Literabooks. A primeira é O Misterioso Mestre Z, que foi lançado na Horror Expo em novembro de 2023 pelo coletivo editorial Literabooks, que é um livro só de contos. O seu Zé vai estar falando dele. E também vamos estar fazendo aqui uma prévia, um pré-lançamento, porque o lançamento oficial dessa obra vai ser na Bienal do Livro de São Paulo em setembro, mas já está prontinho, que é o livro Capturados, que acabou de sair do forno aqui do seu Zé, que é uma obra de ficção científica, e esse livro também foi a obra vencedora do nosso Prêmio Selby de Literatura Contemporânea, que é um prêmio anual que o coletivo Literabooks faz, A gente tem um prêmio de poesia, que esse ano foi a Annelise, que foi a vencedora, e o prêmio de literatura, onde a gente escolhe um livro para ser publicado pelo coletivo, no qual o seu José Nascimento foi um vencedor, e está aqui a obra dele publicada. Nós vamos aí estar conhecendo mais sobre esse escritor, sobre as obras dele, sobre as participações dele aí na literatura, tá bom? Eu vou convidar aqui o seu Zé para entrar, porque ele já está aqui, e nós vamos iniciar. Aceitei aí, seu Zé, o senhor em breve já entra, para a gente começar essa conversa aqui no coletivo. Boa noite. Boa noite. Que maravilha. Senhor? É um prazer estar com vocês novamente. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, e o senhor? Graças a Deus, tudo bem, tá tudo tranquilo. Aqui, ótimo. Então, primeiro, boa noite, é um prazer, assim, enorme estar batendo esse papo com o senhor. Faz tempo já que nós fizemos uma live, quando o senhor ainda ia publicar O Misterioso Mestre Z conosco. De lá para cá, nós já nos inteiramos assim, com muitos trabalhos, participações em antologias, já publicou dois livros, foi o vencedor do nosso prêmio de literatura, Quero desde parabenizar o senhor, porque tem nos enchido aí, nos agraciado com uma boa literatura nacional, E esses livros ainda prometem muito, Vou deixar o senhor apresentar-se, que eu falo demais. Gostaria que nós falamos, Nossos papos no telefone, seu Zé? Se o povo soubesse. Pois é. Então, é um prazer estar com vocês. Então, apresentando duas obras esse ano, duas obras solo, Apesar de que a gente tem aí também outras publicações em antologias, Mas o Misterioso Mestre Z e o Capturados são dois livros que realmente estão fazendo a diferença, Digamos assim, são duas obras que o público, a crítica está gostando demais. E isso é muito bom, porque o Capturados acabou vencendo o prêmio de vocês, o Prêmio Selby de Literatura, e o Misterioso Mestre Z é uma coletânea de vários contos de mistério, suspense e terror, que a galera também gosta muito, Então é isso. Eu estou muito feliz com isso. Isso aí. Vamos falar primeiro aqui, deixa eu pegar aqui o Capturados, mostrar aqui, a capa do Capturados. O Capturados é um livro de ficção científica, onde o seu Zé traz vários contos também. Essa capa foi desenhada pela filha dele, que é também
artista, designer, e tem aí paixão por desenho. Então, ele gosta de trazer nas obras dele sempre ilustrações da filha dele, né? E essa daqui é uma das, né, seu Zé? Que traz aqui uma ilustra... Como que é o nome dela? Da sua Luana Ferreira. Luana, que inclusive está aqui os direitos autorais dela na nossa ficha catalográfica, aqui ó, desenho, capturados da capa da Luana. A minha filha, a Luana, ela é uma artista, sabe? Mas ela não gosta muito de desenhar assim, sob pressão, vamos dizer. Às vezes eu peço algum trabalho para ela fala assim, não, pai, isso aqui, essa capa desse livro mesmo, ela fez como se fosse um esboço, né? E aí, quando eu apresentei, o Rafael falou, não, ficou bom, a gente pode trabalhar essa capa assim, assim, assim. Ela falou, não, pai, era só um esboço, eu não quero, eu vou fazer uma coisa melhor e tal. Eu falei, não, tá bom, deixa do jeito que tá, porque nós vamos trabalhar isso graficamente, o Rafael vai fazer um trabalho, e foi um trabalho espetacular, né? A gente foi colocando algumas ideias, o Rafael foi fazendo, e ficou muito bom, é excelente. Então, e ela fez outras ilustrações, nos outros livros também, ela fez algumas ilustrações, mas ela é muito crítica do seu próprio trabalho, sabe? Ela nunca acha que tá bom. Os artistas são assim, né? A gente escreve algo, aí quanto mais lê, mais a gente revisa, mais vai mudando, modificando. E os artistas têm disso também, né? A Luana está aí de parabéns, a gente agradece essa colaboração para sua obra. Acredito que é um orgulho também, né, para o senhor, como pai, ter aí essa exclusividade. É bom que ela vai sempre aí colaborando com as ilustrações dos seus contos. Eu queria que o senhor falasse como foi ganhar o prêmio Selby de literatura com a obra Capturados. Olha, para mim foi uma grande honra. Não foi surpresa, não digo que foi surpresa, porque quando eu entrei no concurso, eu já pensava assim, olha, eu tenho vários contos de ficção científica que eu posso reunir, né, num volume e mandar para lá, mandar para o concurso. Eu achava que poderia ficar aí entre os primeiros lugares, sabe, no concurso. Porque as histórias, elas realmente são histórias deliciosas. São histórias, assim... quando escrevi as histórias de ficção científica, eu sempre penso assim, na saga humana no espaço, né, e nos alienígenas na Terra. Existem aquelas teorias da conspiração sobre abduções, sobre seres extraterrestres que já estariam vivendo entre nós. E eu sempre pautei algumas das minhas histórias nesse sentido, né, de trabalhar ficcionalmente com essas teorias da conspiração. E eu me dei um estalo, eu falei, eu acho que isso vai pegar, vai ser legal se eu fizer alguma coisa, mandar esses contos para lá e incrementar com mais alguns, eu acho que vai dar rock. E aí, realmente deu rock e a gente conseguiu. Eu fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito com o prêmio, né? Um prêmio nacional. Já ganhei, recebi outros prêmios, né? Mas esse é um gostinho especial. Foi o primeiro prêmio, né? O primeiro prêmio nacional, um prêmio de ficção científica. E quantas pessoas, eu vejo que tem feras trabalhando nessa área aí da ficção científica, tem muita gente boa escrevendo, né? Eu tenho tido contato com outros colegas escritores, né? E o pessoal é fera mesmo, sabe? Então, estar entre eles, para mim, é uma grande honra, sabe? E agradeço muito ter vocês como parceiros também, né? E o Rafael, nossa, se empenhou, você também. E eu agradeço demais a colaboração de vocês, tá bom? A gente que agradece, nós ficamos muito felizes, assim, quando recebemos o seu livro, recebemos muitos inscritos para o prêmio. Nem sei, nem lembro exatamente quantos, mas foram mais de 100, assim.
autores que mandaram, foram bastante. Se tratando de uma editora pequena e de ser uma obra individual, foi um número de mais de 100 e poucos, assim, e lemos todos um a um, né, com bastante cuidado, com bastante afeição. E nós não havíamos publicado ainda nada de ficção, né? E nós somos apreciadores de ficção. Então, quando a gente lia, né, leu, teve acesso aos contos, imediatamente nós tivemos uma identificação muito grande, assim, né? Até por gostar muito da temática, por escrever também ficção, então, e por ser uma obra ótima mesmo. Os contos, assim, você lê um, aí você lê o outro, você quer ler o livro inteiro, né? Aí você volta, os personagens são muito bem construídos, né? O senhor tem muita... depois nós vamos falar um pouquinho dessa construção, né? Dos seus personagens, que são personagens muito marcantes sempre, né? Então o senhor tem, assim, uma propriedade de criatividade, assim, que é de parabenizar mesmo. Então se destacou muito, assim, a gente teve um cuidado, né, assim, muito restrito em selecionar, claro. Teve outras obras maravilhosas dentro de outras temáticas também, mas nós gostamos muito do Capturados, falamos, vamos publicar o Capturados, porque é melhor mesmo. Então, não foi assim, não foi só foi uma escolha unânime, assim, porque foi um conjunto, né? Qual critério vocês usaram? De um bom enredo, de bons personagens, de uma boa distribuição de texto, de criatividade, da temática, de tudo, né? Então, a gente tem que avaliar um conjunto de coisas, né? Não é só, porque é um tema que a gente gosta, né? Foi um conjunto de coisas mesmo. Então, foi mais que merecido. Esse ano tem de novo o Prêmio Selva, então já vai se preparando para mandar outra obra, o senhor, outros autores, né? Então, fiquem atentos que vai ter novamente o Prêmio Selva. Esse livro ficou riquíssimo, porque o Rafael trabalhou muito bem as ilustrações, né? Sim. O seu Zé ali sabe riquissimamente ilustrado. Sempre em conjunto, né, seu Zé? Construindo, mostrando, acompanhando, que é o nosso jeito de trabalhar, é construir junto com o autor, né? Então ali, puxa, tá legal, não tá? O que o senhor acha dessa imagem, de tal imagem? E ficou assim, olha a ilustração, né? Os dois livros riquissimamente ilustrados. E tem um detalhe, esse livro, o Capturados, ele saiu com 8 ou 10 páginas coloridas, né, no início, o que é um ganho muito grande, porque o pessoal pega o livro para ler e fala, nossa, o livro já vem com algumas páginas, algumas ilustrações, com páginas coloridas e tal, e é um diferencial. Para você ter uma ideia, eu recebi um convite aqui a semana passada para levar esses 2 livros que foram compostos pelo Selby, o Capturados e o Misterioso Mestre Z, para levar para uma faculdade, uma universidade aqui da cidade. Eu moro na cidade de Gurupi, em Tocantins. É uma das grandes cidades do estado, talvez a 3ª maior cidade do estado do Tocantins. E tem uma universidade próxima aqui à minha casa. Eles pediram para eu levar algumas obras, eu e outros colegas, levar as obras lá, para eles analisarem a possibilidade desses livros entrarem no vestibular ainda desse ano, né, para que os alunos possam ler esses textos, né, ou ser objeto, né, das perguntas do vestibular. E eu fiquei muito satisfeito, porque pode ser o Capturados esse ano, pode ser o Misterioso Mestre Z, que vai entrar no circuito universitário. E para nós é um ganho muito grande, né? Já pensou o nosso livro no circuito universitário do estado do Tocantins? Nossa. Então, nós estamos caminhando para isso. Eu fui professor. São 2 obras riquíssimas, né? O Misterioso Mestre Z, que a gente vai falar dele também, já é um dos mais lidos, né? Do coletivo. O senhor teve também aí muitos exemplares distribuídos, né?
Então, eita, acho que caiu aqui um pouquinho o sinal do seu Zé. Vamos ver. O que aconteceu? Esperar voltar. Olá, boa noite. Estamos hoje numa live aqui com o senhor José Nascimento, autor do livro O Misterioso Mestre Z e Capturados, a obra vencedora do Prêmio Selby de Literatura. Estamos retomando aqui a nossa live para dar continuidade. A rede do seu Zé caiu de internet, mas nós estamos retomando aqui para continuar o nosso papo aqui falando das obras desse autor, o seu Zé lá do Tocantins, da cidade de Gurupi, e é um grande escritor, contista, escritor também de poesias, é um bom poeta. O seu Zé já participou de várias obras, né, e de projetos nossos. Vamos aguardar aqui a entrada dele para a gente continuar a nossa live. Vou esperar o seu Zé retomar aí para a gente continuar a nossa conversa. Tá chegando aí. Tô chegando. Tá chegando, né, seu Zé? A tecnologia tem disso, viu? Pois é. Às vezes dá problema. Mas a gente continua aqui. Ok. Peraí. Eu tô ouvindo, mas não tô me vendo, mas tô te ouvindo. Tô tentando ouvir. Peraí. Agora sim. Peguei. Pronto, vamos continuar nossa conversa. Sim. Estávamos falando do livro Capturados aqui, para quem está chegando agora na live. Estamos aqui com o seu José Nascimento, prosseguindo com o nosso bate-papo aqui sobre as obras literárias dele. Estávamos falando do Capturados, que está aí numa trajetória das suas obras serem selecionadas para participar, né, do vestibular da Universidade do Tocantins. E eu estava dizendo que a gente fica muito lisonjeado, né, com isso, pois o seu livro é um dos mais lidos, né, pelo coletivo. Sim. O senhor tem distribuído muitos livros, muitos exemplares aí, principalmente para estudantes, né, e a gente fica muito orgulhoso porque ter jovens, né, acessando a literatura nacional e publicada por nós, escrita por um bom escritor nacional, eles estão assim iniciando uma boa trajetória, né? Então a gente como professor e como escritor fica mais que lisonjeado com isso, né? Graças a Deus a gente tem tido uma boa repercussão aí, né? A minha trajetória também começa dentro da sala de aula, né? Eu comecei a escrever quando eu dava aulas, né? Eu fui professor do curso de magistério em São Paulo, né? Na região aí de Osasco, e os cursos de magistério na época eram muito dinâmicos. Então a gente escrevia, fiz algumas peças de teatro e fazia teatro junto com os meus alunos. Então, graças a Deus, a gente tem bastante repercussão, porque a gente começou uma trajetória no teatro, do teatro a gente passou a escrever contos e poesias, e de uma certa forma todos os meus ex-alunos, hoje a grande maioria são professores, né? E a gente tem uma certa facilidade para compor esses personagens e tal, e isso facilitou muito a minha vida, né? Eu diria que uma coisa está intrínseca à outra, né? Esse gostar de ler, gostar de escrever e tal, faz parte da minha rotina também, fazia parte da minha rotina como professor, né? Então, isso é muito gratificante. Eu fico muito contente sendo também professora, né? Isso. Há alguns anos já,
Também acho que é um mérito muito grande, assim. O senhor se sente realizado, assim, como escritor? Tem uma trajetória que o senhor ainda quer traçar que não conseguiu? Porque o senhor vem já com uma bagagem, assim, considerável, participando de algumas antologias, Sim. desde com gêneros diversos, desde o terror até poesias, contos, né? Isso. Então, o senhor está aí, aos pouquinhos, ampliando o seu, né, Eu acho repertório que, literário. eu acho que o leitor, o escritor, ele quer ser lido, né? Ele quer, de uma maneira geral, a gente quer passar uma mensagem para o maior número de leitores possível, né? Sim. Então é o seguinte, eu não me sinto ainda realizado, porque eu gostaria que os meus textos chegassem mais em salas de aula. Claro que a gente consegue atingir um certo público indo nas escolas, fazendo palestras, mostrando o nosso trabalho, mas seria interessante e seria assim, gratificante para o escritor quando a mensagem dele chega a mais pessoas, a mais alunos, a universitários. Eu escrevo para essa faixa etária, né? Eu escrevo para universitários e para adultos de maneira geral. Então, eu gostaria ainda, né, de ter uma obra ou de ter meus contos trabalhados assim a nível nacional, vamos dizer, né? O meu sonho é esse, é colocar um livro, colocar algumas histórias, ou pelo menos algumas histórias, num nível que eu consiga atingir a maior quantidade de leitores possível, né? Esse é um sonho que eu tenho, né? Vamos trabalhar. Talvez eu consiga. Vamos trabalhar para isso, não é? Estamos aí trabalhando para isso. Esse ano o senhor vai estar também na Bienal do Livro de São Paulo. A Bienal é sempre uma grande oportunidade de visibilidade, de não só vender livros, mas de fazer a literatura da gente chegar até as pessoas. Né? Acho que a Bienal é a maior feira literária, né, do Brasil. Então, assim, acho que é uma grande oportunidade que a gente vai ter de estar apresentando essas obras, né? Vamos estar esse ano, dia 6, 10 e 15, na Bienal do Livro de São Paulo. Seu Zé vai vir do Tocantins para cá. Eu né? aproveito. Ele Estarei lá. Estarei lá. Vou aproveitar. Eu aproveito a viagem porque eu tenho parentes e amigos bastante em São Paulo, né? Eu estou no Tocantins há 20 anos, mas eu sou paulista. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidadezinha de Santo Anastácio, lá perto de Presidente Prudente, já lá no final do estado, já na divisa com o Paraná. Mas eu fui criado em Osasco, né? A região de Osasco, Carapicuíba, Barueri. Eu trabalhei nessa região e comecei a dar aula nesse circuito, vamos dizer, aí de São Paulo. Então, eu tenho muitos amigos e parentes aí. A Bienal, eu participei, pela primeira vez, eu participei da Bienal em São Paulo, foi ainda na década de 90, eu era estudante. E quando eu lancei meu primeiro livro, eu fui convidado a participar da Bienal, a Bienal de São Paulo. Estou voltando agora, 30 anos depois. Olha! Então, vai ser uma festa, né? Que legal, né? Quase 30 anos. Nem imagina, né, o que o futuro, né, traça pra gente, né? Que legal. Pois é. Vai ser bem interessante, né, esse retorno, né? Esse retorno, né? Isso. O seu Zé já esteve em São Paulo em novembro do ano passado, na Horror Expo com a gente, lançando o Misterioso Mestre Z, com direito a caracterização, fantasia e tudo mais de Mestre Z, que ele preparou tudo. Foi muito divertido. Caracterizamos o próprio personagem, o personagem da capa, né, que é o Misterioso Mestre Z. Também mais um trabalho feito a 4 mãos aí, porque a fotografia foi feita pela Luana, né, pela minha filha, Luana Ferreira, e trabalhada aí graficamente pelo Rafael, né? O grande Rafael, bom demais. E a capa ficou esplêndida também, não é? E o Misterioso Mestre Z, ele contém aí
uma série de contos aí, inclusive alguns premiados também, não é? E também Sim. foi uma grande alegria para nós colocarmos esses contos aí, mistério, suspense e terror. Mistério, suspense e terror. Fez uma junção Isso, de tudo que a gente gosta de ler, de escrever, né? Quem isso. foi É, na Horror Expo de 2023 teve o prazer de ter o livro autografado diretamente do seu Zé Nascimento e ainda curtir um evento de terror muito bom, maravilhoso. Assim, foi bem fantástico. bacana. O seu Zé nos premiou com a presença dele se deslocando do Tocantins para São Paulo. Foi muito Sim, bacana a nossa interação, encontramos com vários outros autores também, né, muito legal. nesse evento, foi muito legal. Uma festa, né? É uma Um festa. pouquinho aí da sua vida literária, seu Zé. Quando foi que o senhor começou a escrever? Para quem ainda não conhece sua Pois trajetória, é. fala um pouquinho. Então, eu comecei, assim, oficialmente mesmo, publicar em 1998. Eu, então, era estudante da USP, né? Eu fazia uma pós-graduação na área de estudos comparados de literaturas, na USP, né? E aí, nesse momento, eu preparei alguns contos e levei para um professor, um professor, eu não me recordo o nome dele agora, e ele disse assim, olha, se você tiver intenção de publicar, comece com uma coisa mais fácil, comece com poesia, né? Não que eu acho que a poesia é fácil, né? Aí, aí ele falou, todo mundo publica poesia, eu falei, não, mas eu tenho os contos aí, e eu publiquei, foi contos, e levei para ele, e ele falou na época, disse assim, olha, você escreve bem, né? Eu não esperava. Então, eu acho que você deve dar continuidade à sua escrita. Meu primeiro livro, Navegar é Preciso, Contar é Impreciso, saiu em 1998. Aí, poucos anos depois, eu transformei uma peça de teatro em um livro de poesia, que foi o Feridas da Vida. Isso já em 2003. Esses dois primeiros livros me lançaram na carreira de escritor. Só que quando eu vim para o Tocantins, eu parei de publicar. Eu não parei de escrever, mas parei de publicar, porque eu trabalho dentro de sala de aula, não dava tempo, não tinha dinheiro, sabe como que é Sim, a nossa situação, o autor independente no Brasil, não é? Então, de 2003 até 2019, até o advento da pandemia, eu juntei um bocado de escritos, mas eu não estava publicando, porque não tinha tempo. E aí, quando surgiu aquele esquema de nós pararmos, todo mundo parar na pandemia, eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou tentar publicar o que eu tenho, né? E aí eu comecei a escrever mais algumas coisas e eu comecei a aparecer nas antologias. As diversas antologias que nós temos em diversas editoras, né, no sim. país, eu comecei a mostrar meus escritos nessas antologias. E aí eu recomecei a carreira, sabe? Recomecei a carreira, reencontrei vários amigos, ex-alunos, professores formados e tal. Ah, aquele cara foi meu professor, anos atrás. Então, a coisa começou a fluir a partir daí, sabe? Eu falei, não, legal, já que eu tenho talento para isso, né, vamos tentar novamente. E aí eu me lancei novamente na carreira de escritor, né, voltando, né, desde 2003, vamos dizer, lá se vão 20 anos, né, 20 anos de 2003, o último livro, até 2023, 2024, aí vão aí quase 20 anos, e eu voltei a escrever, e graças a Deus tenho conquistado alguns prêmios literários aí, com contos, com crônicas, com poesia também. E, assim, no dizer de um colega meu, eu sou um escritor multifacetado. É isso aí. É isso Tem hora que eu mesmo. falo, vou escrever uma poesia, tem hora que eu vou escrever uma crônica, tem hora que eu vou escrever um conto, e assim vai, né? Esse E é eu o tenho barato. tido, graças a Deus, sucesso, né? Graças a Esse é Deus o está barato aí. de ser escritor, né? A gente é livre para escrever sobre o gênero que É, quiser, a temática que quiser, e isso é vai indo aí bom. ficando, né? Aham. E Isso é muito legal. sobre É assim, uma iniciar a publicação, experiência única.
uma experiência única, né? Sim. Eu costumo dizer que as antologias é um grande início, né? Acho que a maioria dos escritores, eu, por exemplo, comecei a escrever com antologias também, né? Sim. As primeiras publicações foram em antologias, ainda participo, não é porque hoje a gente trabalha com edição que a gente não participa da dos colegas, tendo uma temática interessante que eu gosto, eu participo, não tem isso, né? Se é um tema que chama atenção, um assunto que eu estou a fim de escrever, né? Ou que a gente está sempre produzindo algum texto também, né? Vira e mexe, a gente tem algum conto, alguma coisa guardada na gaveta, você vai lá e manda, né? Então, as antologias é sem dúvida um pontapé inicial, né, para o nosso treino de escrita. Quando a gente fica esse período sem publicar ou sem fazer o exercício da escrita, as antologias ela ajuda a exercer isso, né? Sim. Então é muito importante participar, né? É sempre um desafio, né? De acordo com a temática, um desafio de você escrever e tal, procurar algumas coisas. Eu acho interessante, né? Tem alguns temas que eu acho muito bons. Outros eu não estou participando de todos agora, porque já não acho tão interessante você fazer uma temática e repetir aquela temática 3, 4, 5 vezes. Fica meio cansativo, sabe? Tem que inovar. Então, então eu não estou participando tanto quanto nos últimos anos, não. Eu estou selecionando mais, vamos dizer assim. Aquelas temáticas que me inspiram, aí eu vou e escrevo alguma coisa. Exato, eu acho que tem que significar mesmo. Por isso a gente tem sempre um cuidado ali em selecionar em fazer os projetos antológicos, né? Porque tem já outros editores fazendo tal tema, você vai lá e repete o tema. Não tem graça, né? Você tem que usar de criatividade, né? Para poder sempre estar inovando, chamando a atenção. Mesmo os temas, né, poéticos, é sempre bom estar, né, trazendo coisas ali novas para que dê esse gancho para o autor poder pensar, criar, né, ter um nicho de criação para ele, senão perde a graça. Né? Até em termos de poesia, recentemente a minha poesia não é uma poesia assim, ela é voltada mais para uma crítica social. O livro que eu publiquei chamado Feridas da Vida, ele trata de feridas sociais e sentimentais. Então, é uma poesia meio que anti-poesia, vamos dizer assim, né? Então, eu não vou muito na linha do tradicional, não. Eu vou numa linha mais combativa, vamos dizer assim, né? E teve um texto muito pesado, que eu ganhei um troféu chamado Troféu Zumbi dos Palmares, porque eu falava sobre a questão do menor abandonado, de drogas e tal. A poesia é muito densa, muito forte, e nem eu mesmo gostava de declamá-la, sabe? Pelo teor da coisa, sabe? Pelo teor. E por causa disso mesmo, eu acabei sendo agraciado com um troféu, porque essa poesia ela pegava muito forte na questão da vulnerabilidade social. Mas isso foi há 30 anos atrás, né? Veja bem, a coisa piorou de lá para cá. Piorou muito. Tem os slams, né, que fala muito pessoal, a juventude traz isso, né? Muito da questão social, da vivência, né, do protesto, né, da política. E é muito importante. Está vivo mais do que nunca hoje. Só que em um outro formato, né? Acho que o Slam ele trouxe justamente um novo formato, um novo modelo de fazer poesia e toda essa crítica social, né? E um novo estímulo para a juventude da periferia, principalmente, que quem entende dessa vivência, né? De estar fazendo. Eu tenho visto, muitos colegas aí, muitos amigos, colegas e professores, uma temática voltada para os novos tempos, né? Porque os desafios estão aí, dentro e fora da sala de aula, e são muitos. E cada desafio desse
é motivo para você escrever, para você refazer a nossa história, né? Na verdade, nós precisamos refazer a nossa história. É isso. Todinha, reescrever tudo, viu, seu Zé? Que tá um negócio. É verdade. Não é? Mesmo que seja na ficção. Porque os nossos personagens, pelo menos os meus, eu coloco na ficção, mas ele sempre tem um fundo, de reflexão, né, para que o intérprete, o leitor e o intérprete, né, possa ter essa margem de repensar em alguns aspectos, sejam eles históricos, sociais e tal. De qualquer maneira, é um texto para repensar. Mesmo o livro, por exemplo, Capturados, mesmo de maneira ficcional, eu coloco, por exemplo, numa das histórias lá do Capturados, eu coloco para debater a questão da falta de água no planeta, né? Num determinado momento, os humanos passam a buscar, explorar o ouro, né? Que não é mais o ouro, passam a explorar o que estava faltando no planeta, a água. Então, a água passa a ser um elemento de exploração do ser humano no espaço. Exato. E o que está acontecendo hoje, né? Veja só, o que está acontecendo? O ser humano está destruindo o planeta. Daqui a pouco nós vamos ter isso, que a gente chama de ficção hoje, de repente a gente vai ter isso na realidade. Exato. Na realidade. Então, de repente, aquilo que a gente coloca ficcionalmente lá vai chamar para um debate sobre as questões climáticas, sobre a questão da interferência do homem na natureza. E aí a gente vê o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, as enchentes no sul, as secas em outros lugares do planeta, e tudo isso é interferência do homem. Mas a gente pode interceder até de maneira ficcional para chamar para uma realidade. Então eu penso muito nisso. Isso que o senhor traz de diferente, talvez, né, nos seus contos, nos seus personagens, que eu vou fazer até a próxima pergunta sobre os personagens. E talvez isso que tenha trazido cada dia mais leitores jovens, né, para suas obras. E se veem, de certa maneira, ali nas histórias, tem identificação com personagens, com lugares, com história, né? E talvez seja esse o motivo. E isso é muito bacana, né? Eu ia falar justamente sobre os seus personagens. Como é que o senhor tem essas ideias mirabolantes desses personagens? Essa distribuição. Fala um pouco pra gente. De onde eu acho que isso vem muito. Eu acho que isso vem muito da leitura de gibi, sabe? Das histórias em quadrinhos. Eu até hoje sou um aficionado por histórias em quadrinhos, eu leio muito, eu colecionava desde os gibis do Fantasma, do Tarzan, do Tio Patinhas, da Mônica, tudo que caía na minha mão transformava-se em leitura. Recentemente a gente até publicou na revista Literabooks, de vocês, um texto falando sobre a morte do Ziraldo e do Luquete. Né? Foram dois grandes autores que foram referências para mim. O Ziraldo, né, praticamente, né? Dois. Foi juntos. Praticamente juntos, né, com a diferença de um dia, 2 dias, de um para o outro. Foi. Então, o Ziraldo pelas ironias, pelos personagens que ele colocava nas suas caricaturas ali e tal, e o sarcasmo, a ironia, tem muito a ver com o que eu escrevo. O Luquete, das histórias de terror, de fantasmas, de vampiros, um pouquinho de cada coisa. Eu acho que mesmo que inconscientemente, eu fui pegando, né? E hoje, quando eu vou montar um personagem, eu penso muito nas histórias que eu já li, né? Algumas histórias que eu já li de mistério, suspense, terror, vai por esse caminho. As histórias de lendas, né? De lobisomem, de fantasmas que a gente ouvia, causos que a gente ouvia quando era criança, né? E meus avós, meus pais contavam. Então, tudo isso eu acho que fica no inconsciente. Os meus personagens são feitos a partir
dessa mistura, né? Essa mistura de um pouco de leitura, dessa convivência que eu tive com as histórias em quadrinhos e um pouco da vivência que a gente teve das oralidades ancestrais, vamos dizer assim, né? E a gente ouvia muito essas histórias no interior. E isso forma um mosaico, alguma coisa na nossa cabeça, e quando a gente está escrevendo, a gente pensa, né, naquilo que a gente já ouviu lá antigamente, e coloca uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, e outras coisas partem de uma realidade, né? De uma realidade, vamos dizer assim, bem objetiva. Por exemplo, tem um personagem meu na história Capturados, o personagem é o Michael Jackson. A história chama-se O Negro que Pirou os ETs. Nessa história, só para dar um pequeno spoiler, né, os extraterrestres ouviram o som do Michael Jackson, piraram, né? E aí eles vêm para a Terra em busca de encontrar esse astro, né? E aí acontece uma série de coisas e tal, a partir daí. Eu não sei, eu não posso te dizer como que eu bolei essa história. Eu tinha a ideia de escrever alguma coisa a respeito de um personagem, e aí eu peguei o Michael Jackson como referência, porque eu também era fã. Mas a cabeça do escritor a gente não sabe, né, como é que funciona. Ela diz diferente, né? Só outro escritor vai entender. Isso. É só outro. Ou o leitor, né? Em último caso, é o leitor que vai fazer a sua interpretação final, não é? Isso que o senhor disse faz todo sentido. Quando a gente vai fazer esse exercício da escrita, né? De desenvolver histórias, de criar personagens, pensar em novos personagens, a gente traz, sem dúvida, toda a bagagem que a gente tem, né? De leitura, de vivências, de memória afetiva, e tudo isso vira uma grande, né, junção ali, a gente faz uma mistura, né? Então, eu acho que fica no subconsciente da gente. Fica de certa forma, eu acho que fica guardado, sim, e depois a gente vai fazendo esse resgate, né, durante as criações. Sim. O professor Rubens Luchetti era, assim, muito querido por nós, assim, a gente teve a graça de ter um contato direto com ele na criação da HQ do Felipe Levier, que nós publicamos no ano passado também, que também foi lançado na Horror Expo em novembro, né, a gente fez a HQ, inclusive dedicada ao mestre Rubens Luchetti. A gente tem lá uma homenagem a ele, e ele, sem dúvida, é um dos grandes inspiradores, assim, de grandes histórias e Foi muito... inexplicável, foi uma grande perda, assim, pra gente, e ele traz muita inspiração, assim, né, entre outros, né, como o senhor citou, Ziraldo, e a gente vai lendo também, né, os colegas, os escritores nacionais, e a gente vai agregando também, né? Sim. Acho que a gente reclama muito que o brasileiro não lê, não sei o quê, mas eu acho que da pandemia para cá teve uma grande mudança. Assim, esse acesso ao mercado digital, dos e-books, né? Eu ando muito de metrô aqui em São Paulo e eu observo as pessoas, o que elas estão fazendo. Muitos lendo, a gente vê muitos jovens retomando essa coisa da leitura, né? Eu fico muito contente quando eu vejo no cantinho lendo, assim. A maioria tá alienada ali no telefone, né? Celular, mas a gente vê um resgate de umas boas almas aí ainda, construindo. E aí a gente lê um escritor nacional de qualidade, a gente guarda essa memória, e aí quando vai escrever, sai todas essas junções de fato, né? Como o senhor disse aí. Isso é muito bacana, de certa forma, né? Legal. Isso. Então, os seus personagens, então, são inspirados. O senhor se inspira aí de várias maneiras, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, muito importante, que eu ia fazer para o senhor, que eu vou fazer. O senhor participa
participou de outros projetos nossos. Cidades do Medo 1 e 2, Musicontos, que foi muito bom também os contos 1 e 2, né? Musicontos eu participei. 1 e 2. E no Cidades do Medo só no 2. No 2. No 1, Cidades né? do Medo. Errado, o senhor não tá. O senhor tá no 2. Bruxa e Musicontos 1 e 2. E Poemas Pensantes, né? Que o senhor Poemas traz aí. Poesias. Livros, Musicontos 2 está para sair ainda e o Cidades do Medo 2. O senhor quer falar sobre algum conto específico do Capturados ou do Misterioso Mestre Z? Assim. Olha, eu poderia... sim, eu posso citar no Misterioso Mestre Z, tem alguns contos premiados, sabe, em antologias diversas aí. Então, eu posso citar, por exemplo, O Caçador e o Lobisomem é uma história que entrou entre os 50 melhores contos de uma editora no ano passado. Selecionaram 50 textos. Pode falar o nome. Aqui a gente fala o nome, né, colegas? Pode falar. Então, se não me engano, foi a editora Carnage. A Carnage fez uma seleção dos melhores contos no ano passado e o texto Caçador e o Lobisomem entrou nessa coletânea. Então, saiu um livro com os melhores contos. Não me recordo agora o nome do livro, mas é uma antologia. Também tem o texto Ciúme dos Diabos, que esteve numa antologia, Amor Fatal, que recebeu o terceiro lugar no Prêmio Ecos de Literatura no ano passado. E uma crônica, lá no final do livro, do Capturados ainda, a crônica Deixa Estar, que ganhou o troféu Palavras de Amor, da editora Casa do Novo Autor, em 2019. É uma crônica, né? Essa crônica, Deixa Estar, fala sobre um personagem que viveu a ditadura militar. E, de repente, ele se vê numa manifestação mais recente, e ele começa a se lembrar dos horrores que ele vivenciou lá na ditadura militar. Então, essa crônica, Deixa Estar, acabou ficando entre as 3 melhores crônicas, recebeu um troféuzinho da editora Casa do Novo Autor em 2019. Então, fora isso, tem vários outros textos que receberam, digamos assim, algumas menções honrosas. Então, O Misterioso Mestre Z é um livro que ele abrange ali vários textos, vários contos que me deram muito prazer, porque foram textos selecionados aí entre os melhores textos de 2019 para cá. Digamos, de 2019, 2020, 2021, 22, 23. Já o Capturados é uma coisa assim, sensacional do ponto de vista de que são histórias, cada história do Capturados, ela leva para uma temática dentro da ficção científica. Então, num determinado momento, é o homem explorando o espaço, né? Num outro momento, são seres extraterrestres visitando a Terra. E sempre há o confronto entre essas duas raças, vamos dizer assim. E aí a gente parte do princípio de que o contato com o ser humano nunca é bom para os visitantes. Assim como o nosso contato com eles pode não ser bom, né? Mas é muito interessante os textos do Capturados, porque tem aquelas teorias da conspiração, e fala, por exemplo, que os humanos já sabem da presença dos alienígenas. Aí a gente vai para aquele caso Roswell, que aconteceu na década de 50 nos Estados Unidos. A gente pega uns pontos de partida, né, para falar sobre essa coisa de não estarmos sozinhos no universo. Tem a ideia de que seres alienígenas já estão entre nós há muito tempo. E tem a ideia de que os seres humanos estão encontrando vestígios de vidas em outros planetas. E eu brinco com isso.
Eu brinco com isso. Então, os meus personagens estão aí para fazer a cabeça e confundir a cabeça do leitor também, sabe? É muito interessante nesse ponto de vista. Abduções. Então, tem um texto, por exemplo, que fala sobre eles estão entre nós, né? É o começo, bem no começo. Eu já ia pedir para o senhor falar dele. É um dos Eles estão entre nós. Fala um caso de abdução. Abdução de dois personagens, um professor e um aluno, que são abduzidos e levados para uma nave alienígena. E lá eles têm uma experiência e são mandados de volta para a Terra, né? E um deles vai levar essa experiência, esse trauma, né, dessa experiência que ele vivenciou com seres alienígenas dentro dessa espaçonave. Então é uma coisa assim muita gente já falou em abdução, ninguém sabe se aconteceu mesmo, se não aconteceu, mas aí eu brinco com essa ideia, né, de que poderia ter acontecido com esse personagem. E vários outros textos assim. Tem um outro texto também, que é No Reino do Príncipe Dakar, é um texto que fala sobre a possibilidade de vidas alienígenas, não no espaço, mas no fundo do mar. Olha só, eu pensei a ideia, né, de colocar uns personagens explorando o fundo do mar, e lá no fundo do mar eles descobrissem alguma coisa, né, vidas alienígenas ali no fundo do mar. Aí eu brinco um pouco com uma intertextualidade, porque eu vou chamar um personagem que já foi um personagem de uma história bem antiga, de 20 mil léguas submarinas, do clássico da literatura do Júlio Verne, quando escreveu 20 mil léguas submarinas. Tem um personagem chamado Príncipe Dakar, que nada mais é do que o Capitão Nemo. O Príncipe Dakar o Príncipe Dakar é o Capitão Nemo. Então, no final da história, a pessoa vai descobrir quem que é esse Príncipe Dakar e tal. Então, eu brinco, né? Faço essa intertextualidade também. Então, o livro é uma delícia para você ler e imaginar, né? Imaginar várias situações aí. E eu acho que o público vai gostar. Vai gostar. Né? Já demos muitos spoilers, né? Quem quiser agora tem que ler. Pode adquirir pela loja do coletivo Litera Books. Sim. Se quiser autografado, pode também pedir direto com o seu José Nascimento, que ele faz chegar até você. Ou pede direct pelo nosso Instagram, ou pelo link da nossa loja, coletivoliterabooks.com.br. Vocês vão achar lá todos os títulos do seu Zé disponíveis, né? O livro tem um preço de R$ 39,90, preço de lançamento. O seu Zé sempre gosta de facilitar o acesso à literatura a todos, então o livro tem sempre um preço aí bem considerável, né? Possam estar. E nós temos, em breve, né, Luísa? Nós teremos aí a possibilidade de ter esses livros em e-book também, não é? A possibilidade, não. Rafael, né, está preparando os arquivos, tanto o Misterioso Mestre Z quanto capturados, né, estarão disponíveis na Amazon em e-book aí para o mundo inteiro, né? Não é nem para o Brasil, né? Em todas as plataformas. Tá bom? Eu tô vendo que tem alguns colegas aqui, até de academia, né? Sargento Genilson, um amigo. Boa noite. Que já estão até me cobrando, falou, Zé, se o seu livro entrar no circuito da faculdade aí, nós vamos precisar disponibilizar esses livros aí em e-book, né? Porque a garotada vai precisar do livro, né? E aí nós já colocamos aí na pauta, né? Para colocar os livros em e-book também. Né? Será um prazer, né? Levar esse acesso a todos. Vai ser um grande prazer, sem dúvidas. Eu queria que eu ia falar dos contos que, se a gente for pegar cada conto desse livro, de todos, os contos do Misterioso Mestre Zé são sensacionais também, mas o do Capturado, se a gente for esmiuçar ele para fazer ilustração desses personagens,
e destrinchar toda a história. Nossa, fazer uma HQ desses. Dá para fazer. Aliás, é um outro sonho. Aliás, é um outro sonho que eu tenho, viu, Luísa? Eu não falei sobre isso, mas o outro sonho que eu tenho é ver alguns dos meus textos transformados em HQ, porque eu sou um fã de HQ, né? As histórias em quadrinhos sempre estiveram inclusive, quando nós estivemos no Horror Fest, eu adquiri algumas histórias em quadrinhos, como de alguns colegas nossos, como o Monstro da Rua Ceará, adquiri em quadrinhos, né, de um amigo nosso. E aí, o que acontece? Eu gostaria muito de ter alguns dos meus textos ali transformados em história em quadrinhos. Acho que seria muito interessante, né, para o público, de maneira geral, e uma honra para o autor, não é? Mas eu acho que nós vamos chegar lá. A gente vai visualizando, né, os personagens, a ambientação, que o senhor enriquece o conto, né, nesse aspecto. Todo ambientado e tudo mais, então dá para fazer um trabalho bem bacana, eu acho, assim, acho sensacional, gostei muito. Eu queria, antes de dar mais uma palavrinha e depois encerrar o nosso papo, que o senhor falasse desse Revelações, que eu achei também muito interessante, que acho que é o último conto, né, do Capturado. Sim. Sim, ele começa com um trechinho da música Ela e Eu, né? Acho que é o penúltimo, né? É o penúltimo texto. Há muitos planetas, né? Há muitos planetas habitados e um vazio na imensidão do céu, bem e mal e boca e mel, e essa voz que Deus lhe deu, mas nada é igual a Ela e Eu. A música do Caetano Veloso, né, inspirou a escrita desse conto, né? Fala sobre um personagem que recebe a visita de um extraterrestre, mas no caso aí, essa extraterrestre é uma mulher, é uma fêmea, e aí ela vai dar algumas diretrizes, vai falar sobre várias coisas que seriam mistérios da humanidade. Isso perpassa vários outros contos meus, mistérios da humanidade, que até hoje a ciência não conseguiu uma resposta para isso, né? Então, existem ainda no nosso planeta muitas coisas que estão aí, a gente sabe que existem, estão lá, mas a gente não sabe como. No caso, por exemplo, as pirâmides do Egito, as Stonehenge, vários segredos, mistérios que ainda estão escondidos. E eu brinco um pouco com essa coisa, né? De repente, esses seres misteriosos, eles têm essas respostas, mas talvez eles não possam dar essa resposta para nós humanos nesse momento. Então, fica essa brincadeira, né? É um texto que chama para isso, né? Chama para esses mistérios que nós temos no planeta, né? A humanidade de maneira geral. Então é isso, quem for ler o texto vai entender, porque isso daí já perpassa outros textos também. Tá? Nós não vamos falar mais desse não, porque a gente já deu muitos, né? Deixamos vestígios vários spoilers. Spoilers, né? Expectativas aí de curiosidade, né, nos leitores. Eu ia perguntar justamente o que o senhor pensa, né, sobre isso, sobre uma existência de outros seres, né, em outros planetas. O que o senhor pensa, assim, José Nascimento, sobre isso? O senhor acha? Eu acho que nós não estamos sozinhos no universo. Eu acho que o Criador, e aí eu vou falar Deus no sentido do cara que criou esse universo, ele não pode ter criado somente a raça humana, né? Sendo que existem outros planetas e pode haver vida nesses outros planetas. Mas a própria Bíblia e outros manuscritos que foram encontrados, né, fala de outros mundos, né? Nós temos profetas na Bíblia que descrevem em sonhos outros mundos, outras dimensões, ou pelo menos alguma coisa extra, né, que não encontraríamos aqui na Terra. Então, eu penso muito nisso. Eu penso que existe realmente
vida, não sei se há vida inteligente, mas deve haver vida em outros cantos, né, em outros planetas, e nós ainda não fizemos o contato, ou se fizemos, ainda não tem essa comprovação. Né? Então, eu gosto de brincar com isso. E a ficção científica serve justamente a isso, né? Às vezes a gente projeta uma coisa que não está aqui, que não é realidade hoje, mas pode ser realidade amanhã. E aí eu vou citar novamente o Júlio Verne, que foi um autor visionário, porque ele escreveu sobre viagem à Lua, quando o homem jamais pensaria em estar construindo foguete, e hoje é uma realidade o homem ter ido até a Lua. Ele escreveu 20 mil léguas submarinas, quando naquela época que ele escreveu, o ser humano jamais pensaria em construir um submarino ou qualquer outra coisa para explorar o fundo dos oceanos. Hoje é uma realidade. Na época que o cara escreveu, isso era uma fantasia que não cabia na cabeça de ninguém. Então, e quantos avanços tecnológicos? A gente assiste um filme, por exemplo, Star Trek, a gente assiste, vê algumas armas, olha, a série começou lá nos anos 60, alguns dos materiais que os caras usam lá, radiocomunicador, armas a laser e tal, não existia naquele tempo. Então, esses caras são visionários. Eu acho que a ficção científica, ela leva a gente para esse campo do visionário. A gente acaba fazendo alguma coisa que, hoje é um absurdo, mas de repente amanhã já está aí, né? Acontece. Pode vir a acontecer. A sociedade hoje, o mundo hoje, evoluções que a gente via só em desenho animado, em filmes, hoje já é real. A gente pode uma TV e ela sair do teto pela tecnologia, sim, né? Você pode acionar dispositivos, uma palavra, você pode dar vários comandos e isso vai. Eu também tenho uma opinião, né? Acho que não estamos sozinhos também, não, nesse mundão, nesse universo inteiro. Acho que o universo ele é bem amplo para ter só nós aqui. Acho sim que acho não. Temos aí alguns tripulantes, né, entre nós, sim, assim, acho que tem muita coisa ainda para ser acrescentada aí para a sociedade. Acho que as pessoas ainda não estão preparadas para receber tudo isso, mas em breve acho que não vai ter outra maneira, né? Acho que vai ter esse acesso, esse acontecimento. Já está acontecendo, mas as pessoas ainda estão alienadas. E a nossa escrita, mesmo sendo ficcional, é um aperitivo, né, para quem quer conhecer alguma coisa, um pouquinho sobre essas teorias da conspiração, vamos colocar entre aspas, né, para quem quer acompanhar um pouquinho essas teorias da conspiração, é mais um aperitivo. O Capturados, que são só contos de ficção científica, e para quem gosta de mistério, suspense e terror, nós temos lá o Misterioso Mestre Z. O Misterioso Mestre Z são 22 histórias no Misterioso Mestre Z e 16 histórias no Capturados. Mas são histórias rápidas, leves, são histórias que você lê numa sentada, vamos dizer assim, né? São 5, 6 páginas, né? São contos assim rápidos e contos, vamos dizer assim, gostosos de ler, né? Não é uma linguagem rebuscada, não tem nada que a pessoa não possa compreender ali e tal. Eu trabalho com uma linguagem bem simples e mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Fora os textos, os contos são bem ricos, né? É uma linguagem simplificada para um bom entendimento, mas é uma literatura rica, né? O senhor quer fazer mais alguma colocação antes dos agradecimentos?
Não, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes, né, que eu continuo escrevendo textos que, de uma certa forma, servem para reflexão, né? Servem para o lazer, mas também servem para uma reflexão. E quando alguém pegar um livro do Zé Nascimento, vai entender que por trás do leitor, né, do autor, tem aquelas críticas, mas tem ironia, tem sarcasmo, tem um pouco de brincadeira, vamos dizer assim, essa brincadeira gostosa com as palavras, né? E a pessoa vai rir, vai refletir, né? E vai repensar em alguns textos e vai falar assim, poxa, esse cara aí, ele está falando alguma coisa que realmente tem sentido, né? Então é isso, eu gostaria de deixar essas colocações. E os textos, todos eles, mesmo sendo na área ficcional, né, de ficção científica ou de mistério, suspense e terror, todos os textos trazem para uma reflexão e estão embutidas ali, ou no personagem ou no enredo, né? Ou no personagem ou no próprio enredo da história, mas sempre há uma reflexão por trás do conto. É isso. Isso aí, textos riquíssimos. Fica aí o convite para vocês, leitores, acessarem a literatura do seu Zé Nascimento, né? Um leitor nacional talentosíssimo. Seu Zé, sempre um prazer falar com o senhor. Estamos muito contentes, assim. Fala em nome do coletivo, né? Foi um prazer premiar a sua obra, foi um prazer editar a sua obra, e é sempre um prazer ter você nos nossos projetos, né? Sendo um professor, sendo um pai, sendo um cidadão de bem, né? Falei igual político agora, né? Cidadão de bem. É um cidadão de bem. E eu tenho medo dessa frase. Eu tenho medo desse cidadão de bem. Dentro do possível, né? Acredito. No bom sentido. Mas, e a gente agradece demais sua parceria, sua cumplicidade, né? Sua seriedade em estar sempre comprometido aí com a literatura, né? Ter autores como o senhor no coletivo só engrandece, nos deixa muito satisfeitos. Assim, seria, tá bom? Eu queria, antes de ir embora, agradecer a todos os amigos, os colegas, as pessoas que entraram nessa live, né, de alguma maneira acompanharam um pouco aí, e dizer que a gente fica muito feliz, né, de poder estar falando, explicando um pouquinho sobre a nossa obra, sobre os textos que a gente compõe, porque enquanto professor em sala de aula, hoje eu estou aposentado, né? Enquanto professor em sala de aula, eu sempre prezei pela literatura, a literatura brasileira, a literatura portuguesa, mas também tem as literaturas africanas que entraram no bojo da nossa literatura hoje e que são muito bons, né? Eu tive o prazer de estudar um pouco de autores africanos, autores de Moçambique, de Angola. Eu tenho amigos que são desses países, principalmente de Moçambique e de Angola, que estudaram comigo na USP e que hoje estão aí fazendo, levando essa literatura para vários outros lugares também, né? E eu me considero um cara, assim, muito gratificado, vamos dizer assim, né? Pelo pouco que eu já consegui contribuir dentro da sala de aula, né? Me sinto muito grato, né, com aquilo que eu consegui produzir dentro da sala de aula e com aqueles que ainda conseguem ver a minha literatura. Então, de maneira geral, é isso. Eu quero agradecer a todos os amigos, colegas e aos participantes, né, dessa live. Okay? A gente agradece. O senhor falou aí, né, desse acesso a autores de outros países. Assim que nós editarmos o livro do Francisco, temos um autor angolano que está publicando com a gente. Ele mora na França, em Paris,
mas ele está editando um livro, ele escreve lindamente, assim que tiver... Ele até tinha entrado aqui na live, não sei se ele saiu, mas ele estava por aí, Francisco. Francisco Catarina. Ele é, assim, sensacional mesmo. A gente está muito feliz em fazer é uma parceria, né, de outro país e de estar trazendo essa literatura para cá. Sei que o senhor é um autor que traz toda essa representatividade e é um prazer enorme ter o senhor conosco. Não me canso de repetir, porque o senhor de fato merece reconhecimento, porque tem uma escrita extraordinária, tá bom? Sinta-se acolhido nessa casa editorial sempre. Conte com a gente, tá bom? Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada a todos que acompanharam nossa live e os que ainda vão ver depois, né? Que o pessoal acaba acessando depois. Muito obrigada a todos aí, um beijo para vocês. Uma boa noite. Boa noite, seu Zé, muito obrigada. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love,